tornando-se uma mulher poderosa. Capítulo 15. Beneficiando-se do poder de Deus. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Um dos benefícios dos meus anos no coro da igreja foi ver as pessoas que compareciam aos 2 cultos a cada domingo de manhã. Uma pessoa que eu notava era Mary, esposa de um de meus pastores. Quando penso no conceito bíblico do poder de Cristo repousando sobre uma pessoa, parece-me tão evidente e perceptível que isso ocorre com Mary. Desde que fiquei sabendo do diagnóstico de câncer terminal do marido dela, observei aquele casal sofredor sentado na primeira fila, domingo após domingo. Não posso sequer começar a descrever o impacto que suas vidas radiantes me causou. Tive mais oportunidades de ficar próxima de Mary do que do marido dela, e testemunhei então ao vivo a força de Deus nessa irmã. Vi como suportou todos os exames e tratamentos de seu ente querido, suas hospitalizações, sua dor sempre presente e sempre crescente. Fiel e corajosamente, Mary permaneceu ao lado do esposo até o fim. Mudaram-se para ficar mais perto de um de seus filhos e da família dele durante os últimos dias do marido. Enquanto se achavam na igreja, eu olhava para Mary e pensava: como ela pode fazer isso? Como pode lidar com isso? Como pode suportar isso? Todavia, ali estava ela todas as semanas, de rosto alegre, prosseguindo em seus ministérios, vivendo fielmente em todos os aspectos da vida, continuando a ajudar outros. Ela era um verdadeiro testemunho visual da glória e força de Cristo, enquanto ficava firme sob as enfermidades que Deus tinha permitido em sua vida. Todos viram a evidência do poder de Cristo repousando ou habitando nela. 2 Coríntios 12, 9. Como Mary conseguia agir assim? Uma das coisas que ela fez, e você e eu devemos fazer também, era reconhecer as suas provações. Reconhecendo as suas provações. Nas páginas 51 e seguintes, discutimos meios que os cristãos encontram para evitar seus problemas. Esse não era, porém, o caso de Mary. Ela não estava negando o seu problema, procurando um meio de fugir ou desviar-se. Não. O que procurava era um caminho para atravessá-lo. Reconheceu abertamente as provações pelas quais ela e o marido passavam e logo pediu orações. Permitiu também que outros ajudassem de diferentes maneiras. Vamos então aproveitar o exemplo de Mary. Pergunto a você agora, enquanto entramos neste capítulo sobre ser uma mulher poderosa, uma mulher de força e poder, para mencionar a situação irritante, impossível ou insuportável que você está enfrentando no momento. Você sabe, aquilo em que pensa continuamente, o que causa mais dor, aflição, preocupação ou tristeza. O que a aborrece mais? Você pode dizer que é o buraco em seu balde, que precisa ser cheio com a alegria, paz e poder de Deus. Seu problema está sempre ali. Parece que toda a sua energia está continuamente vazando e escorrendo pelo buraco. A cada vez em que pensa em sua tribulação ou a encontra de novo, lá se vai a sua alegria, sua paz, seu contentamento. Fiz recentemente o mesmo exercício e identifiquei 2 causas. Uma delas é uma situação, a deteriorização física de um ente querido.
E exceto aconteça um milagre de Deus, isso não vai mudar para melhor ou desaparecer. Todos os dias ao acordar, esse é meu primeiro desafio, que enfrento espiritual, mental e emocionalmente, assim como em oração. Quando olho de frente essa provação, recebo forças de 2 Coríntios 12:9 para continuar mais um dia. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É admirável como nada mais é necessário para me acalmar. Minha graça te basta. São apenas 4 palavras que me transformam em 1 segundo. O quadro geral não muda, mas o peso das verdades sobre a graça e o poder de Deus faz a minha dificuldade desaparecer nas sombras, à medida que a luz muda do problema para a graça e força, todos suficientes do Senhor. Lembre-se de que a verdade me transforma enquanto permaneço em minha situação. Meu segundo desafio diário é um relacionamento. Uma pessoa que encontro frente a frente várias vezes por semana. Quando isso acontece, penso nos sentimentos que brotaram nas questões difíceis e nos encontros problemáticos do passado. Nesse desafio, alcanço poder na promessa de que a graça de Deus é e será tudo de que preciso. Torno-me novamente calma. Nada mais necessita ser dito ou feito. Estas palavras mudam novamente a mim e ao meu relacionamento. Pense nisso. O que é preciso em um relacionamento tenso para sorrir, ser amável, bondosa, generosa? A graça de Deus é necessária. E a sua graça está sempre ali e sempre suficiente para nós, ao enfrentarmos dificuldades e pessoas difíceis. O peso das verdades sobre a graça e o poder de Deus faz a minha dificuldade desaparecer nas sombras, à medida que a luz muda do problema para a graça e a força todos suficientes do Senhor. Uma verdade maravilhosa. Quer o seu problema seja uma situação ou pessoa difícil, você vai obter força, poder, sabedoria e graça de Deus para enfrentá-lo diretamente, suportá-lo e triunfar. Deus prometeu isso. Você vai vencer. Será capaz de lidar com a situação. Será capaz de aceitá-la qualquer que seja a forma em que vier. Vai atravessá-la. Terá a vitória. Por quê? Porque Deus, e não você, fornece a graça todo o suficiente necessária. Pergunta então agora a você: haverá uma provação ou situação em que a graça de Deus não estará disponível ou será insuficiente? A resposta é nunca. Nunca, nunca. A sua graça é uma suficiência que não falha. A sua graça foi a fonte de poder da minha amiga especial Mary, e ela será também a sua fonte de força. Respondendo à graça de Deus. Depois de reconhecer a nossa aprovação e a graça todo suficiente de Deus, o movimento seguinte a ser feito é responder à graça e ao poder divinos. O que podemos fazer além de ficar em reverência, adorar, agradecer e louvar? O apóstolo Paulo nos diz qual foi a sua resposta. Ele declarou ousada e alegremente: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. Enquanto permanecia no paradoxo de sua fraqueza e da força de Deus, Paulo aceitou de todo o coração o não de Deus, ao pedido para que o seu espinho na carne fosse removido. Paulo creu totalmente e sem reservas que a vontade de Deus era o melhor para ele e que a graça de Deus era de fato suficiente para ajudá-lo a suportar o seu fardo.
o apóstolo não só se submeteu a Deus e à sua enfermidade, como se submeteu alegremente até o ponto de vangloriar-se da sua fraqueza. Paulo gloriou-se em sua fraqueza. Por quê? Porque em sua fraqueza e através dela, Cristo atuaria poderosamente por meio dele. O poder de Cristo plenamente manifestado por intermédio dele, um vaso frágil, seria como uma demonstração espetacular de luzes. Paulo era sábio, instruído, educado pelos melhores dos melhores, um advogado e professor poderoso, abençoado pela sua excelência, herança e linhagem judia. A sua fraqueza produziu, no entanto, um elemento ainda mais poderoso na sua vida e testemunho: o poder de Cristo em ação. O poder extraordinário e sobrenatural de Deus não se manifestou apenas mediante a enfermidade de Paulo, mas também o colocou em um relicário, repousou nele, o envolveu como um tabernáculo, agiu como uma proteção sobre ele, encobriu a fraqueza e a enfermidade de Paulo, levando seu trabalho e obras a serem 100% eficazes, apesar do seu problema e de sua falta de força. Quais as respostas certas de Paulo para nós sobre provações contínuas? Quais as respostas certas para as provações? Gloriar-se nelas. Gloriar-se na proteção de Cristo. Gloriar-se na força de Cristo. Gloriar-se nelas. Deixe que seus males se tornem seu orgulho e alegria, as coisas de que se vangloria e das quais se orgulha. Descubra a alegria nelas e fique contente nelas. Este é um desafio que pode exigir um enorme ajuste de atitude, porque essa reação é definitivamente diversa da nossa resposta normal às provações e sofrimento. Gloriar-se na proteção de Cristo. Paulo diz que você pode gloriar-se e ficar contente em suas enfermidades em glórias, porque o poder de Cristo repousa em você. Cristo repousa em você. Repousa em você, um belíssimo conceito que significa habitar em uma tenda. Em outras palavras, Deus vem e arma sua tenda sobre você. Pense nisso. Cristo habitando em você e fazendo de você um santuário, cobrindo você. Ele vem pousar sobre você, encobrindo completamente a sua enfermidade como um tabernáculo, uma tenda. Você vai conhecer a presença e a energia de Deus, e outros reconhecerão também que Deus está dando poder e capacidade a você. A força que Ele lhe transmite em suas fraquezas dá testemunho de que está fortalecendo você. Gloriar-se na força de Cristo. Quando limitações nos são impostas, tendemos surpreendentemente a fazer nosso melhor trabalho para o Senhor. É então que, em fraqueza, somos mais dependentes dele. E isto é razão para gloriar-nos. A própria fraqueza da nossa natureza é condição escolhida, uma condição preciosa de altíssimo valor, sobre a qual Deus pode manifestar sua força. Sua fraqueza fortalece sua dependência de Deus. Nas palavras de Paulo, glorie-se em suas enfermidades, porque o poder de Cristo repousa em você. Testemunhando a força de Deus em outros. Muitos personagens bíblicos ilustram a decisão de Paulo quando declarou: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Aqui estão alguns deles para inspirar você. Sansão. A
capacidade física é uma bênção que podemos possuir, mas que talvez nos impeça de depender mais de Deus. A história de Sansão no Antigo Testamento, Juízes 13 a 16, é um exemplo perfeito de alguém que tentou viver por suas próprias forças. Deus deu a Sansão força invulgar e qualidades de liderança. Com essas habilidades dadas por Deus, ele deveria guiar a nação de Israel. Sansão, porém, desperdiçou e fez mau uso desse poder em prazeres pessoais e egoístas, que permitiram aos inimigos obter finalmente o segredo do seu poder. Estava em seu cabelo, que nunca fora cortado. Os adversários de Deus cortaram então o cabelo de Sansão, arrancaram seus olhos e o prenderam em correntes na prisão. No tempo determinado, Sansão foi exibido publicamente como prova da força dos deuses de seus inimigos sobre a força do Deus dos israelitas. Em um último esforço, o cego Sansão, àquela altura, em um estado de completa fraqueza e desamparo, pediu a Deus que o fortalecesse pela última vez, orando: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Morra eu com os filisteus. Juízes 16, 28 e 30. Deus respondeu. Sansão derrubou as colunas que suportavam o templo pagão, onde os zombadores de Deus se achavam reunidos. O resultado da força de Deus capacitando Sansão em sua fraqueza foi ele ter matado mais em sua morte do que aqueles que mataram em vida. Juízes 16:30. Em sua fraqueza, Sansão foi feito forte. Eliseu. A maioria dos grandes líderes começa sua carreira como simples seguidores. Eliseu era um lavrador que arava seu campo quando o poderoso profeta de Deus Elias passou e disse a Eliseu que se juntasse a ele. 1 Reis 19:16 e 2 Reis 13:20. Durante muitos anos, Eliseu viajou na capacidade de servo com o grande profeta Elias. No tempo de Deus, Elias foi levado ao céu e Eliseu recebeu o cargo de grande profeta e porta-voz de Deus para os israelitas. A Escritura registra que depois de ter esperado e servido, Eliseu realizou 2 vezes mais milagres que seu mentor. Em sua fraqueza, Eliseu foi feito forte. Estevão. A primeira igreja de Cristo tinha um bom problema. Milhares de pessoas iam a Cristo. Clara e compreensivelmente, os líderes da igreja precisavam estudar a palavra de Deus e orar a fim de orientarem adequadamente aquela igreja que crescia tão rapidamente. Quando os líderes ficaram sabendo das necessidades das muitas viúvas, eles pediram que homens piedosos e sábios fossem escolhidos para ministrar alimento aos pobres, aos necessitados e às viúvas. Estevão foi um desses escolhidos para ser um servo de outros. Atos 6, 1-6. No tempo certo, Deus tomou o humilde servo, cujo trabalho era servir às mesas, e o capacitou a fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Mais tarde, Estevão teve de apresentar-se desamparado e fraco diante dos perseguidores. Ele foi cheio e recebeu o poder do Espírito Santo, sendo fortalecido por uma visão de Jesus. Ao ser apedrejado até a morte, Estevão foi fortificado por Deus. Ele clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, 59 e 60. Em sua fraqueza, Estevão foi feito forte. Você quer juntar-se a esses servos de Deus que encontraram sua força nele? Dê um passo.
ou 2, ou 3, para frente, dando um passo à frente. Sei que você reconhece pessoas que estão passando por provações insuportáveis. Você pensa, assim como eu pensei sobre Mary, como elas aguentam esses terríveis problemas? Ficamos sabendo agora que uma situação aparentemente impossível é exatamente o que Deus pode usar para permitir que a sua glória e majestade se manifestem. Por meio de nossas fraquezas, Deus pode receber todo o crédito pelo que realizou por intermédio de nós. Sem o seu poder e capacitação, é impossível suportar experiências desafiadoras de maneira cristã. Amo a verdade da força de Deus em nossa fraqueza, porque significa que nele e por causa dele, você e eu podemos enfrentar e entrar ousadamente em nossas provações, triunfando sobre cada uma delas. Na maioria dos combates há um vencedor e uma vitória. Alguém vence. No geral, não sabemos quem será o vencedor. Só sabemos o resultado quando a batalha termina. Como filha de Deus, no entanto, você entra em cada situação, cada batalha da vida, sabendo de antemão que, devido à graça de Deus, você vai vencer, será vitoriosa, vai triunfar. Jamais enfrentará qualquer situação onde o poder de Deus não possa capacitá-la e a sua graça não habite em você. Essa compreensão é transformadora de vida. Basta pensar: nada surgirá em sua vida que não possa resolver. Com a ajuda de Deus, nenhuma provação deixará de ser solucionada. A força e o poder de Deus estarão ali quando você necessitar. Portanto, seja corajosa. Acredite corajosamente na graça e no poder de Deus. Entre corajosamente em suas provações. Espere corajosamente a maior vitória de todas: a força de Deus manifestada através da sua fraqueza. Deus sabe como equilibrar fardos e bênçãos, sofrimento e glória. Warren Wiersbe.